vamos começar falando justamente sobre a Fórmula 2, Dan. A gente sabe que, pelo menos na minha percepção, o piloto que está com mais, talvez, oportunidades na Fórmula 2, nesse momento é o Felipe Drugovich, né? Ele está na MP Motorsport, que aparentemente, entre os brasileiros, né, é a melhor equipe nesse momento, em comparação com a Charus. E ele fez, sim, bons testes de pré-temporada. Talvez você não tenha tido a oportunidade, mas no último dia de testes, o Felipe Drugovich chegou até mesmo a andar na primeira posição ali na pré-temporada, pouco antes de acontecer aquela tempestade de areia e tudo mais. E aparentemente as expectativas são bem altas com relação a esse piloto. O que você vai falar sobre ele, Dan? O que você acha? Seguinte, Drugovich, Enzo Fittipaldi, os testes de Fórmula 2 e Fórmula 3 eu acompanhei todos, tirando aqueles que começaram 3 horas da manhã, o primeiro dia de testes do dia, porque realmente não dava, tinha que dormir um pouco, mas o restante dos testes eu peguei todos, inclusive conversei com o pessoal que é da equipe dos pilotos brasileiros, da equipe de assessoria, essas coisas, e no caso do Felipe Drugovich, a informação que eu consegui lá deles é que realmente ele está muito animado e que o carro realmente apresentou poucos problemas, diferente de várias outras equipes, manteve uma constância grande. Ele só fez teste de simulação de corrida, ou seja, não foi rápido realmente em nenhum momento, e ia testar, fazer simulação de corrida realmente só no último treino, que infelizmente teve aquela tempestade de areia. Então acredito que para o Felipe Drugovich dá para a gente esperar muita coisa dele nesse ano. Sim, exatamente. O Felipe Drugovich, que a gente até chegou a conversar com ele, né? Nós dois aqui no Hora do Piloto. Se você não teve a oportunidade de ver, inclusive, essa entrevista, tá aqui nos vídeos do Hora do Piloto. Foi uma live, durou aproximadamente 1 hora, na época que ele ainda estava na UNI Virtuose, né? E pela live mesmo, ali naquela conversa que a gente teve ao vivo, a gente percebeu que, de certa forma, ele parecia não estar tão confortável na UNI, né, Dan? Mas voltando para a MP Motorsport, tem grandes chances de talvez ou ele repetir o que ele fez no seu primeiro ano de Fórmula 2, ou talvez até mesmo ele conseguir fazer melhor do que naquele primeiro ano. O que você acha disso, Dan? Sim, acredito também, Lucas. É a grande possibilidade dele ter uma ótima temporada. Em 2020, quando ele estava na MP, ele conseguiu 3 vitórias, vencendo mais que o atual campeão do campeão daquela temporada, que foi o Mick Schumacher, que depois subiu para a Fórmula 1, que teve 2 vitórias. Então, Drugovich, ele só não foi consistente naquela temporada, mas em número de vitórias foi superior ao Mick. Agora, 2022, voltando para a MP, com a MP tendo um carro mais rápido, com engenheiros mais experientes, lembrando que os engenheiros naquela temporada de 2020 eram estreantes, estavam começando na equipe. Drugovich também estava iniciando sua trajetória na Fórmula 2 e agora Drugovich também chega mais experiente. Então, tudo leva a crer que ele fará uma temporada melhor em termos de rendimento que 2020. E espero que isso resulte também em melhora nos resultados. Sim, tomara, cara. E tudo aponta para isso, né? O Drugovich, ele é um dos melhores pilotos brasileiros hoje em dia, Com certeza. A caminho da Fórmula 1. Ele é um piloto referência e isso, cara, não só nós, né, que somos apaixonados pela categoria ou, enfim, apaixonados pelo Brasil, né, no caminho da Fórmula 1, não apenas a gente, mas como as pessoas no meio internacional do automobilismo elogiam muito o Felipe Drugovich, principalmente essa primeira temporada dele na Fórmula 2. Aparentemente, a única coisa que poderia atrapalhar o piloto seria falta de financiamento para que ele pudesse entrar na Fórmula 1. Mas de talento não falta e me parece que a MP Motorsport, além de estar com engenheiros mais experientes, segundo o próprio Caio Collet, também acabou contratando alguns engenheiros que já são referência no meio. Não sei se você ficou sabendo disso, Dan. Não, sim, na parte de Fórmula 3, principalmente, o Caio Collet deu essa informação que a MP contratou novos engenheiros. Na parte de Fórmula 2, até mesmo que a gente conversou com o Felipe Drugovich, não houve contratação de nenhum grande engenheiro, só talvez de um aumento na equipe, porque o que deu a entender por ele que não é nada demais, apenas só para sanar alguns probleminhas que estavam tendo na equipe durante a temporada anterior. Mas sim, dá para esperar muita coisa aí da MP Motorsport, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3. Lembrando que o Caio Collet também vem chegando forte. Sim, exatamente.
E por falar em Caio Collet, vamos falar um pouco mais sobre ele, esse brasileiro que é muito bom também, foi referência inclusive nas categorias de base ali do automobilismo. Ele anda de kart já faz muitos anos. Eu inclusive já estive na pista com ele lá em São Paulo. E é um cara referência. Ele chegou a ficar em terceiro lugar no Mundial de Kart. E deixa eu te contar uma coisa. Se você acha que isso é ruim, Ayrton Senna só foi vice-campeão mundial durante toda a sua carreira no kart. Perdeu 2 vezes para Terry Fullerton. Ou seja, é uma categoria que chega a ser mais disputada até mesmo do que a própria Fórmula 1. E a gente tem uma referência nesse assunto que é o Caio Collet e que hoje em dia está na Fórmula 3 da FIA e correndo inclusive pela própria MP Motorsport. O que você acha dele? Você acha que ele também pode ter chance de acabar se tornando, por exemplo, talvez um campeão nesse ano? O Caio Collet, eu acredito bastante no potencial do piloto brasileiro. Ele tem apoio da Alpine, ele é piloto da academia da Alpine. O empresário dele é o Nicolas Todt, filho do Jean Todt. Tem várias empresas que dão suporte a ele. Não é aquele valor para completar uma temporada exatamente, mas é um dos pilotos nacionais que tem mais apoio nas categorias de base. E sim, eu acredito que o Caio Collet vem para uma temporada forte justamente porque o final da temporada passada dele foi muito bom. Ele pegou várias pontuações seguidas, várias corridas ele terminou na zona de pontuação logo no final da temporada. Ele pegou quarto, quinto, sempre nessas posições. A MP, se eu não me engano, foi a 4ª ou 3ª colocada no Mundial de Construtores, né, da Fórmula 3, no Campeonato de Construtores da Fórmula 3, e agora com o Caio mais experiente, a equipe mais experiente, tem tudo para melhorar, que o Caio Collet, apesar do começo meio irregular, no final ele conseguiu se adaptar, foi melhor, teve uma consistência. Se ele mantiver essa consistência nessa temporada, acredito que pelo menos um top 5 ele pega. E claro, a disputa pelo título, só que tem muita gente boa ali perto dele. Vamos torcer para que ele supere esses desafios. Sim, concordo plenamente. Uma dessas pessoas, inclusive, um desses pilotos que são muito bons é o próprio Vitor Martins, né? Sim. E no ano passado, ele era o companheiro de equipe do Caio Collet na MP Motorsport até aquele momento. E ele teve alguns resultados, a maioria deles, na verdade, superiores ao do Caio Collet. Esse foi o mesmo piloto que disputou posições, disputou o campeonato junto com o Caio na Fórmula Renault europeia. E acabou que o Caio perdeu aquele campeonato e talvez, na verdade, se não acontecesse, em algumas situações muito específicas, ele teria conseguido ganhar, mas ainda assim é um piloto que talvez venha para disputar frente a frente com o Caio, até porque os dois são pilotos da academia Alpine da Fórmula 1, que poderia ser um problema. O que você acha disso, Dan? Sim, o Vitor Martins já demonstrou 2 vezes, não foi só uma, que é superior ao Caio Collet. Ele é uma pedra no sapato do brasileiro. O próprio Caio conversou comigo no final do ano passado, no começo do ano passado, disse que o Vitor Martins seria uma guerra com ele dentro da equipe, porque só um restaria dentro da academia da Alpine. No final acabou que nem foi uma guerra, os dois fizeram uma amizade, ficaram amigos e os dois continuaram na academia da Alpine. Mas uma coisa que eu gostaria até de falar para o pessoal que pode até desanimado agora, perdeu não só uma, mas 2 vezes para o piloto francês. Pessoal, isso é normal. Lembre-se que isso aqui é categoria de base, é escola, os pilotos estão aprendendo. Às vezes eles ganham, recebem destaque, como o Petekoff, mas isso não é garantia de sucesso. O Petekoff mesmo é um exemplo, nem ganhou a Fórmula Regional, que hoje é freca, né? E não conseguiu subir mais por falta de patrocínio. Caio Collet está melhorando cada vez mais, e eu acredito sim que ele tem potencial para superar esses pilotos. É questão de mostrar isso na pista. Então, para vocês terem um exemplo até de sucesso na Fórmula 1 de piloto que não foi bem nas categorias de base, eu cito aqui o Niki Lauda, que na Fórmula 2, nas 2 temporadas que ele fez na época, que era a Fórmula 2, né, foi 5º e 10º, acho que foi 10º e depois foi 5º. Nesses 2 anos ele também correu pela Fórmula 1 e depois correu mais um, e nem pontuou, não fez nada. E depois foi contratado pela Ferrari, e aí todo aquele sucesso do Niki Lauda, tricampeão mundial. Então, pessoal, o importante, pelo menos para mim, né, agora não sei se para você, Lucas, seria a mesma coisa, ou para você, espectador, seria isso também, é dar o apoio, não ficar criticando. Errou, perdeu, acontece.
prepara, aprende com os erros e já foca no próximo campeonato para ser melhor e aí chegar no seu objetivo. Com certeza. E assim, a gente percebe mesmo histórias de diversos pilotos que talvez não foram tão bem assim em categorias de base e acabaram saindo muito bem na Fórmula 1. O Niki Lauda foi um exemplo que você deu. O Kimi Raikkonen, ele apesar de ter se saído bem nas categorias de base, ele deu um salto, né? Ele nem andou de Fórmula 3 nem Fórmula 2. Ele saiu de uma fórmula lá que, sinceramente, agora eu nem lembro o nome, Também não saltou lembro. pra Fórmula 1. Você lembra o nome, Dan? Não, lembro, não tô lembrado, mas eu lembro que o Max Verstappen também pulou. Sim, o Max Verstappen ele andou de Fórmula 3 e pulou para Fórmula 1. Então, assim, apesar de serem pilotos que já demonstravam que eram grandes pilotos experientes até, assim, em comparação com seus companheiros de equipe naquele momento, são pilotos que talvez não tinham, vamos dizer assim, uma bagagem tão grande de automobilismo. E o Caio Collet, apesar dele ter perdido em alguns momentos para o Vitor Martins, ele é um piloto que tem um ano a menos nos carros de Fórmula europeus com relação ao Vitor Martins. E nesse ano a coisa complica um pouco mais, né? Não dá mais para comparar tão facilmente o Caio Collet com o Vitor Martins, já que o próprio Vitor está em uma equipe diferente e que é conhecida por ser a melhor equipe dos monopostos da base da Fórmula 1, né, Dan? Sim, o Victor Martins agora, se eu não me engano, vai para a Arte, agora eu não me lembro, acho que é Arte mesmo. E ele tá numa das melhores equipes. Ele vem com um carro bom para ganhar o campeonato. Então, se o Caio Collet ficar perto dele ou até mesmo superá-lo, nossa, vai ser demais, vai ser muito bom. Mas o Caio não é carta fora do baralho. A equipe dele não é equipe ruim. A MP está melhorando cada vez mais, está evoluindo a cada ano, tanto na Fórmula 2 quanto na Fórmula 3. Então, vamos acreditar. E lembrando aqui, eu pesquisei a fórmula que o Kimi Raikkonen correu antes da Fórmula 1 foi a Fórmula Renault 2.0 a 2.0 britânica. Sim, então é isso aí. Fórmula 2. Fórmula Renault 2.0 Fórmula Renault britânica. 2.0 britânica. E depois ele pulou diretamente para a Fórmula 1, se eu não me engano, na equipe Sauber, né? Isso, exatamente. E acaba que realmente isso acontece. E esse ano pode ser que o Caio Collet venha assim a fazer uma boa temporada. Ele demonstrou isso nos treinos, conseguiu ser extremamente consistente. Em alguns momentos ele foi veloz também. A gente pôde perceber isso nos treinos de pré-temporada. E antes da gente falar, talvez, do piloto que a gente tenha mais informações e que talvez seja também a revelação, vamos dizer assim, para esse ano, eu queria convidar você a deixar o like nesse vídeo, se você estiver assistindo o corte. Se estiver na live também, já deixa o seu joinha, isso contribui demais. E também siga o canal do Dan, que é o Grid de Largada, que está aqui embaixo no primeiro link da descrição. E quem que é esse piloto que a gente vai falar? Chama-se Enzo Fittipaldi. É exatamente o piloto que está aí atrás na imagem do Dan. Eu vou tentar centralizar um pouco melhor para que vocês possam ver. Enzo Fittipaldi é o irmão do próprio Pietro Fittipaldi, um piloto que nos mostrou que tem grandes chances de competir aí pela vaga na Fórmula 1. Ele é um piloto muito experiente e que faz toda a diferença nesse ano. O que você achou dos treinos de pré-temporada do Enzo Fittipaldi? O Enzo Fittipaldi, ele infelizmente teve diversos problemas. No primeiro dia ele não conseguiu correr. No primeiro teste, né? No primeiro dia de teste, na primeira sessão, ele não conseguiu efetuar muitas voltas porque ele teve um problema no motor. A equipe teve que trocar o motor, para vocês terem uma noção. E depois eles tiveram problema também de vazamento, parece que de combustível, não me lembro ao certo qual foi o problema, mas tiveram outros problemas também. A Charus, infelizmente, não tem um bom carro, ela não é uma boa equipe, não é aquela equipe que você vai sonhar com o título. Graças ao talento do piloto brasileiro, que eu acredito muito nele, aí na foto ele está correndo pela HWA na Fórmula 3, exatamente, eu acredito que ele possa conseguir talvez um terceiro lugar, um segundo lugar de vez em quando, talvez alguma vitória naquelas corridas com grid invertido, mas eu acho difícil ele ser constante na zona de pontuação, principalmente no de pódio. Para o Enzo Fittipaldi, o que eu vejo dele para essa temporada é ele fazer uma temporada boa, uma temporada para ele ir bem, mostrar para os patrocinadores dele, que vocês podem ver até aqui atrás, ele está cheio agora de patrocinador, fazer uma temporada boa e na temporada que vem ele conseguir
puxar algum desses patrocinadores pequenos que ele conseguiu para colocar mais dinheiro e assim conseguir uma equipe melhor e aí sim buscar o campeonato. Para essa temporada, Lucas, eu diria que o Enzo deve ficar entre oitavo e 11º, 12º aí no máximo na tabela de classificação. Sim, exatamente. Eu espero mais ou menos isso também. Ele foi uma esperança, né? Ele trouxe uma esperança para Charus, né, Dan? Essa foi a principal intenção. Tentar recuperar, né, a Charus de certa forma na Fórmula 2, tentar trazer um piloto melhor, mais experiente, que tem um talento acima da média, na intenção de fazer que essa equipe seja vista, né, Dan? Aparentemente essa é a principal intenção da contratação de Enzo Fittipaldi. Mas pode ser que, demonstrando certo talento, demonstrando ali que ele tem capacidade, ele acabe conseguindo também não apenas fazer um bom ano nesse ano de 2022, mas também acabar escalando ali dentro da Fórmula 2 e quem sabe conseguir uma vaga na Fórmula 1. Ele já foi até piloto do programa de piloto da Ferrari, né, em um certo momento da carreira dele. Sim, até o último ano ali que ele estava na foto que ele estava na HWA, ele foi piloto da academia da Ferrari, mas como ele tinha perdido a vaga dele na Prema para o Logan Sargent, que colocou mais dinheiro do que ele, daí depois ele resolveu sair, já não tinha mais patrocinador, já não tinha verba, não tinha como continuar. E a história dele com a Charus é muito legal, porque a Charus chamou ele no ano passado na Fórmula 3 justamente porque ninguém queria pagar pela vaga na Charus, então a Charus literalmente contratou. O Enzo na Fórmula 3 ele não pagou nada para correr, ele foi chamado pela qualidade dele, conseguiu ser promovido para a Fórmula 2 aí pagando, mas conseguiu, ele tinha, parece que quase a mesma, um pouco mais de verba do que o Logan Sargent, que também era piloto da equipe na Fórmula 3, e nessa temporada, a Charus na Fórmula 2, igual nas outras, ela estava sofrendo muito com problema de grana. O Enzo Fittipaldi, pelo que eu soube aqui, a equipe foi procurar ele, dizendo que queria continuar com ele pelo talento, porém precisava da grana. E felizmente, como vocês podem ver, o piloto brasileiro conseguiu trazer a grana, então a equipe vai ter um bom piloto e vai ter um bom suporte financeiro aí para a temporada. Então, talvez por esse suporte a equipe consiga resultados melhores do que normalmente consegue. Vamos aguardar e ver alguma coisa aí surgindo da Charus. Exatamente. E o que a gente pode fazer até agora, né? Nesse momento é estar torcendo aí pelo Enzo Fittipaldi, tá torcendo pela carreira dele e pela possibilidade dele continuar aí na Fórmula 2, talvez no ano que vem em uma equipe melhor. Eu acho que ele vem para nos surpreender muito. Na Fórmula 3 ele já fez corridas incríveis ali pela Charus, conseguindo mais de 20 posições em uma só corrida, na chuva, por exemplo. Poucos pilotos têm essas capacidades, independente de qual categoria. Ele é um piloto diferenciado, um piloto muito talentoso e que merece sim, talvez até mesmo em algum tempo, acabar subindo para a Fórmula 1. Mas enfim, a gente vai continuar falando sobre esse assunto agora na live. Se você quiser assistir a live, inclusive, é só procurar aqui no Hora do Piloto. Mas o corte, por enquanto, fica por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal do Dan. Informações importantíssimas e muito bacanas sobre o mundo do automobilismo, das categorias de base, principalmente do Brasil. E também se inscreva nesse canal no Hora do Piloto se você quiser receber mais lives, aí, avisos de live, de vídeos e também ativa o sininho para todas as notificações. E claro, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!